Bom, pessoal, bom dia. Então, na nossa última aula, certo? Eu vi com vocês ângulo externo, né? Então, vocês observaram que quando a gente dá continuidade no ângulo de um triângulo, no ângulo externo de uma figura geométrica, então quando a gente dá continuidade em um dos lados, o suplemento do ângulo interno vai ser o ângulo externo, né? E que a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. A gente também viu, a gente reviu, né, a classificação de ângulos pelo tamanho da abertura. Então, ângulos que têm aberturas menores do que 90 graus são chamados de ângulos agudos, ângulos que têm ângulos maiores do que 90 graus, ângulos obtusos, e ângulos exatamente com 90 graus, ângulos retos, certo? E aí eu pedi para vocês resolverem os exercícios. Então, era com a utilização do transferidor. Então, vocês utilizaram o transferidor para pegar a medida do primeiro ângulo. E essa medida tem que ter sido igual a 58 graus, ou aproximadamente 58 graus. Às vezes, quando vocês foram pegar o transferidor para medir, pode acontecer de dar uma pequena diferença de 1 grau, 2 graus, não tem problema. Então, nesse caso aqui está 58 graus. Se alguém chegou no 57 ou até uns 60 graus, não tem problema. É sinal que teve algum errinho na hora de medir, tá bom? Mas aí aqui o livro, ele já trouxe a medida de 58 graus. Vocês entenderam isso? Alguém tem dúvida e quer perguntar? Professor, que página é? É a página da última lição, Cauã. Você não se lembra? Eu não tava, não lembro, professor, que não deu pra entrar? É, mas, meu amor, a tia mandou o link da É, a aula. página 33. Isso significa que você não assistiu, né? Então, ó, página 33. Tá? Que a 32 é a página anterior, é a página 33. Tem que assistir o link da aula, Cauã, quando você perder, viu? Então, ó. Professor, se tiver como depois você... Pode falar. Eu vou ver se eu acho lá no grupo. Aí eu assisto. Eu mando no seu privado quando acabar a aula, tá bom? Tá bom. Então, aqui, ó, o ângulo A mede 58 graus. Como é 58 graus, 58 é menor do que 90, portanto, o ângulo agudo. E o ângulo E vai ser o suplemento, então a gente faz 180 menos 58, ou ainda utiliza o transferidor e chega no ângulo E, que é 122 graus. Alguém tem dúvida e quer perguntar a respeito deste exercício? Não. Tá. Aí, ó, próxima figura. Ah, sim, a classificação desse ângulo, do ângulo E, desculpa. Tem a classificação do ângulo A, que é o ângulo agudo, e a classificação do ângulo E, que é o ângulo obtuso, né? Maior do que 90 graus, ângulo obtuso. Depois, vem aqui um triângulo, né? Outro triângulo, mas aqui que ele já indica que tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, eu consigo perceber porque essas duas linhas são perpendiculares, elas se cruzam, né? Formando aqui ângulos de 90 graus, então eu já sei que é um ângulo reto. Aí a gente vai classificar. Então, o ângulo A, que é o ângulo interno, 90 graus, ângulo reto. O ângulo E, né, que também o suplemento de 90 graus será 90 graus, porque 90 mais 90 é igual a 180 graus. Então, 90 mais 90, 180, ângulo reto. Portanto, o ângulo A mede 90 graus, ângulo E mede 90 graus, e a classificação é como ângulo reto, porque é exatamente 90 graus. Alguém quer perguntar? Professora, eu não tô conseguindo ver direito. Não tô conseguindo ver direito? Deixa eu aproximar aqui, tá certo? Aí vê se melhorou pra você. Melhorou? Sim. Peraí, só vou corrigir. Tá. Posso segui-lo? Peraí, professora. Então, agora vamos para a classificação dessa outra figura aqui, né? Essa figura é um hexágono, uma figura com 6 lados. O ângulo interno dela mede 120 graus. Como o ângulo interno mede 120, suplemento, né? Quanto falta para chegar no 180, então o suplemento aqui vai medir 60 graus. Confiram aí na correção de vocês. Então, o ângulo A, 120 graus.
Como é maior do que 90 graus, ele é considerado o ângulo obtuso, então escrevam o ângulo obtuso, a classificação. O ângulo E vale 60 graus, né? Que é o suplemento de 120 graus, quanto falta para chegar no 180, então são 60 graus. E a classificação é de ângulo agudo, por quê? O ângulo externo, né? Porque ele é menor do que 90 graus, então classificado como ângulo agudo, certo? Então, próxima figura é esse trapézio que está de ponta cabeça. Aí foi medido o ângulo A mede 115 graus, certo? Que é o ângulo interno da figura, né? Que está na parte está na parte de dentro da figura. Então, o ângulo A, 115 graus, obtuso, porque é maior do que 90 graus, e 65 graus é o ângulo externo, classificado como agudo, porque é menor do que 90 graus. Alguém quer perguntar sobre este exercício? Certo. Exercício número 2. Professora, posso ver de novo? Pode. Então, agora exercício número 3, tá? Então, cada ângulo externo de um octógono regular mede 45 graus. Então, esse aqui é o octógono, tá? É possível pavimentar o plano utilizando apenas esse tipo de polígono? Explique seu raciocínio. Gente, não é possível. Então, ó, vamos lá para a resposta que está aqui no livro. Não é possível. Por quê? Note que cada ângulo externo do octógono regular mede 45 graus. Então, cada ângulo interno desse polígono irá medir, então 180 menos 45, cada ângulo interno, então o ângulo da parte de dentro, mede 135 graus, que por sua vez não é divisor de 360. Para conseguir formar uma pavimentação igual a que nós vimos aqui nesse exemplo, que é o exemplo que só tem hexágonos, né? Então, se vocês veem um hexágono, o ângulo do hexágono, aqui ó, um hexágono, o ângulo de um hexágono é 120. Se vocês pegarem o ângulo interno, se vocês pegarem, tô falando deste ângulo que é o ângulo interno, tá? Se vocês pegarem 360 e dividir por 120, o resultado da divisão será um número exato, né? 360 dividido por 120 igual a 3. Portanto, como para a gente formar um círculo completo tem que ter 360 graus, eu sei que se a gente encaixar um no outro, nós vamos conseguir essa soma de 360 graus, porque ele é divisor, né? Ele é múltiplo, 120 é múltiplo de 360. Já o número 135, que é o valor do ângulo interno do octógono, então eu estou falando desse ângulo aqui, ó, tá vendo? O suplemento de 45, esse ângulo aqui, que é esse ângulo interno, mede 135 graus. Então, 135 graus, se eu pegar o número 360, que é o total, né, de ângulos que tem um círculo completo, de graus, desculpa, o total de graus que tem um círculo completo, se eu pegar 360 e dividir por 135, o resultado dessa divisão não será exato. Portanto, não será possível montar uma pavimentação somente com essa figura. O que pode acontecer assim, é utilizar uma outra figura para ajudar a montar essa pavimentação. Mas somente com octógonos não é possível, porque o ângulo interno do octógono não é divisor de 360. Alguém quer perguntar a respeito do exercício? Eu vou deixar aqui para vocês a resposta, para vocês darem uma olhada. Então, tá dando para ver bem? Toda hora se procurando alguma coisa, sabe? Alguém quer perguntar? Peraí, professora, eu vou tirar a fonte. Tá, tudo bem. Então, pessoal, agora vamos seguir a aula com a nossa matéria, o assunto para hoje, tudo bem? Vou explicar para vocês o assunto de hoje. A partir de hoje, nós vamos começar a estudar os triângulos, certo? Daí eu trouxe para vocês aqui um esquadro. O esquadro, pessoal, é este aqui. Deixa eu tirar ele dessa embalagem. Eu tenho um desse aí, professora. É Tem enorme. deste grande, é? É. O meu tá até lacrado de tanto que eu uso. E é velho, viu? Deixa eu ver aqui, pra eu pegar uma tesoura para abrir, só um minutinho. Gente, o esquadro, ele vai poder ser visto de duas formas, certo? Então, ele tem esse esquadro aqui, que ele apresenta um ângulo de
Todo esquadro vai ter sempre um ângulo de 90 graus, que é este ângulo aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, todo esquadro, ele tem dois tipos de esquadro, tá? Então, esse aqui é o esquadro que tem um ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ângulo de 60 graus e ângulo de 30 graus, tá? Esse é um esquadro desta forma. Aí, tem um outro esquadro que ele é 45 graus aqui e 45 graus aqui. Eu estou sem esse esquadro aqui, tá? Então, existem dois modelos de esquadro. Esse, que ele fica mais comprido aqui, e tem outro que ele fica mais curtinho um pouco, que aí são dois ângulos de 45 graus, tá? Então, tem esses dois esquadros que vocês podem conhecer. Então, repare, se eu falei que aqui tem 30 graus, aqui tem 30, que é menorzinho, aqui tem 30, aqui tem 60 e aqui tem 90, somando todos esses ângulos, quantos graus nós temos? Então, ó, 60 mais 30, 90, mais 90, 180, certo? O outro triângulo, vamos supor que aqui fosse do mais quadrado, o outro exemplo de esquadro, o outro modelo de esquadro, tem um ângulo de 45, outro ângulo de 45 e um ângulo de 90. Então, ó, 45 mais 45, 90. Mais 90, 180. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os triângulos, qualquer triângulo, então se for triângulo, se for uma figura com 3 lados, um triângulo, sendo ele regular ou não, sendo um triângulo reto ou não, triângulo retângulo ou não, todo o triângulo vai ter a soma dos seus ângulos internos. Então, a soma dos seus ângulos internos, essa soma desses ângulos da parte de dentro, sempre será igual a 180 graus. Sempre será 180 graus. Vocês entenderam isso? Alguém quer perguntar? Então, vamos seguir aqui no livro, ó, só para mostrar para vocês. Se quiserem perguntar, por favor, fiquem à vontade. Então, ó, tá vendo aqui eu tenho desenho de um esquadro. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para dar para pegar o desenho inteiro. Então, ó, se vocês observarem, esse esquadro, ele tem é do mesmo modelo que eu acabei de mostrar para vocês agora, tá vendo? Então, ó, tem um ângulo de 60 graus, outro ângulo de 30 graus e um ângulo de 90 graus. Somando, ó, 60 mais 30, 90, mais 90, 180. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Esse número nunca muda, sempre será 180 graus, certo? Olha o outro exemplo aqui, foi do esquadro que eu falei que eu estou sem ele aqui agora. Tá vendo? Ó, tem 45 graus de um lado, 45 graus do outro lado e aqui 90 graus. Somando os ângulos internos, ó, 45 mais 45, 90. Mais 90, 180. Portanto, deixem bem destacado aí no livro de vocês, grifem ou circulem, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, certo? Esse conceito, ele é bastante importante para vocês. Vocês vão utilizar bastante esse conceito até vocês terminarem o ensino médio de vocês, tá? Então, todo triângulo possui 180 graus. A soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Se vocês chegarem no 8º ano sem saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, vocês vão passar vergonha. Todos os alunos do 7º ano têm que saber isso, tá bom? Alguém quer perguntar? E aí, pessoal, na sequência aqui tem as atividades, tá vendo? Então, eu vou pedir para vocês fazer essas atividades que estão aqui na sequência. Professora? Oi. Você pode repetir de novo, por favor? Posso. Deixa eu só dar uma olhada aqui na atividade, eu vou repetir sim, tá bom? Construção de um triângulo com régua e compasso. Esse vai ser assunto para nossa aula de sexta-feira. Então, hoje vocês vão fazer somente esses dois exercícios aqui, o exercício número 1 e o exercício número 2, tá bom? Eu vou ficar aqui esperando vocês terminarem de resolver e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Cauã, vou te explicar novamente, tá? Só que agora eu vou te explicar aqui no papel sulfite. Deixa eu só pegar a folha. Então, pessoal, como eu disse, qualquer triângulo, ele sempre vai possuir a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Qualquer triângulo, não importa o triângulo.
Se ele for, se tiver ângulo reto ou não, não importa, tá bom? Então, o que eu quero dizer, Cauã? Então, eu fiz aqui o desenho de um triângulo, tá vendo? Então, toda vez que eu for somar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, ó, tá vendo? Ângulo alfa, mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo beta, tá? Então, ângulo beta, tá vendo? Ô, professora, este outro então, ângulo aqui, calma, espera só um pouquinho, que eu vou chamar de ângulo teta, ó. Então, eu atribuí letras gregas para o nome, podia ser x, y e z, isso não interfere, tá bom? Pode perguntar. Então, com todos os ângulos, somando todos, dá 180 graus? Isso, então quando eu for fazer teta mais alfa mais beta, que foram os nomes que eu dei, que foram os nomes que eu atribuí para os ângulos internos, são os ângulos internos, tá? A soma de todos os ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo precisa ser igual a 180 graus. Oi? Se, exemplo, cai numa prova e tá só as letras, aí a gente tem que colocar as letras de vez do número dos ângulos? Então, pra somar? vai depender muito do que se pede no enunciado, Cauã. Olha, por exemplo, o exercício número 1 aqui, tá? Então, vamos lá para o exercício número 1 como exemplo. Temos aqui, ó, eu não vou mostrar aqui para aparecer a resposta, ó. Tá vendo, ó? 31 graus e 120 graus. Então, você faz 120 mais 31. Fecha o microfone, por favor, abre só quando for perguntar. 120 mais 31 é igual a 151. 151, agora falta você descobrir o valor de x. Então, o valor de x, o que você vai fazer? Você já somou esses dois. E você sabe que quando você fizer x mais 120 mais 130 mais 31, tem que ser igual a 180. Então, você só vai calcular a diferença. Muito parecido com o cálculo dos ângulos suplementares. Mas agora nós estamos falando de triângulos, tá? Então, deixa eu fazer aqui na lousinha para você, só para te mostrar. Para todos vocês. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. Na A, eu já fiz a conta e já deu o resultado, né? E daí eu tenho que fazer o passo a passo ou só colocar o valor de x? Pode só Eu deixei a conta aqui, só que tem que fazer o passo a passo? Não precisa, pode colocar só o valor de x, tá bom? Agora você sabe, né, que bom. Eu já falei pra vocês, pratiquem equação do primeiro grau. E essa é uma oportunidade de praticar a equação do primeiro grau. Então, eu tenho aqui, ó, x, que é um ângulo que eu não conheço, mais 120, que é um ângulo conhecido, mais 31, que também é um ângulo conhecido. Somando esses três ângulos, o resultado tem que ser obrigatoriamente igual a 180 graus, porque nós estamos falando de um triângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou somar esses dois aqui primeiro, certo? Então, eu vou fazer 120 mais 31. Então, x mais 151 é igual a 180, né? Então, desse lado do membro da igualdade, só letra. Do outro lado, só número. Então, desse lado, só variável. Do outro lado, só número. Então, aqui eu tenho mais 51, passa para o outro lado como? Vai passar para o outro lado. Esse que era mais, acontece o que com ele, Cauã? Ficar menos? Isso, Cauã, muito bem. Então, aqui, ó, eu tenho mais 151, vou trocar do lado do sinal da igualdade, vai ficar menos 151. Então, o valor do ângulo x é a diferença, 180 menos 151, tá bom? Entendeu? Muito bem. Gente, vamos fazendo e qualquer dúvida pode me perguntar, tá bom? Bom, pessoal, então vamos seguir a aula agora com a correção, tá certo? Então, eu montei aqui para vocês como fazer para calcular o x, né? Esse exemplo que eu utilizei foi do exercício número 1, alternativa A, tá? Então, eu sei que x mais 120 mais 31, a soma dos três ângulos internos desse triângulo tem que ser igual a 180. Então, 120 mais 31, 151, mais 151, eu passo para o outro membro da igualdade como menos 151 e o x fica desse lado. 180 menos 151 vai ser igual a
29 graus. Alguém quer perguntar sobre a alternativa A do exercício número 1? Não. Certo. Vou fazer Professora, então não é pra fazer desse jeito não, né? Porque não cabe. Certo, você fez cálculo mental, né? Tudo bem, não tem problema, pode fazer, tá? Agora é na alternativa B agora. Cabe sim também, é só fazer do ladinho aí que cabe. Alternativa B. Tem um ângulo de 90 graus, que é indicado pelo quadradinho, certo? Mais um outro ângulo de 59,5 graus, mais x, é o ângulo que nós queremos descobrir. E aqui, a soma desses três ângulos internos do triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, eu vou fazer 90 mais 59,5 graus, eu vou ter 149,5 graus, mais x igual a 180, certo? Então, eu somei esses dois aqui. O que era positivo desse lado, quando não tem sinal na frente é porque indica que é positivo. Quando o que era positivo desse lado passa para o outro membro da igualdade negativo. Então, x vai ficar igual a 180 graus menos 149 graus, 5. 180 menos 149 graus, x será igual a 30 graus, 5, certo? Alguém quer perguntar? Professora? Oi. Pode fazer, eu fiz de cabeça, pode ser? Então, Cauã, assim, poder pode, mas pode ser que faça falta para você depois aprender a resolver a equação do primeiro grau, que eu já falei, estou pegando bastante no pé de vocês para vocês chegarem no 8º ano sabendo resolver esse tipo de equação, tá bom? Não, mas assim eu sei. É daqui eu fiz de cabeça. É, porque é possível, realmente é possível, tá bom? Professora? Oi. Na B, eu não usei o 90 graus. Você não usou 90 graus? Então você pegou então sua resposta foi errada, né? Então, o meu deu 120,5. Então, tá errado, tá? É importante que você utilize os 90 graus, tá bom? Então arruma aí, por favor. Mas o 90 graus é por causa do quadradinho aqui, né? Isso. Toda vez que tiver esse quadradinho, é porque o ângulo mede 90 graus. Não precisa estar escrito 90 graus. Se tiver o quadradinho, é 90 graus. É uma regra, tá bom? Beleza. Professora. Oi. Mas não dá 180, tem que dar 90 graus? Não. Tá. O que acho que foi o Guilherme, né? Deixa eu mostrar aqui pra você, Lohan. Não, foi o Guilherme. Quem foi? Falou foi o Felipe. Foi o Felipe. Ah, o Felipe. Ó, o que o Felipe quis dizer é a respeito desse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Opa. Olha aqui na imagem. Tá vendo que tem esse quadradinho? Toda vez que aparecer esse quadradinho, indica que esse ângulo vale 90 graus, certo? E é isso que nós falamos. Então, aqui, olha o cálculo. Fecha o microfone, por favor. Ó. 90 mais 59,5 mais x. Então, a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180. Tá certo? Entendeu? Aí, ó, vamos para a alternativa B, para o exercício número 2. Alguém quer perguntar a respeito do exercício 1? Certo. Fecha o microfone, por favor. Cauã. Fecha o microfone. Cauã, o Felipe pediu para ele fechar, por isso que abriu. Pronto. Então, pessoal, aqui, ó, leia o texto a seguir. Então, aqui, né, o dono da empresa desafiou da Boeing, né? Ele desafiou seus engenheiros a construir aviões de papel. Depois no Educaribox eu vou passar para vocês as especificações também do trabalho que vai envolver, né, da construção do avião, valendo também o ponto na média bimestral de vocês, o terceiro bimestre. Eu vou explicar para vocês no Educaribox, vou lançar lá como trabalho também para vocês me entregarem, vou passar o prazo que vocês têm para fazer, tá bom? E aí, aqui tem o passo a passo do aviãozinho, e aí vieram as perguntas, todas as perguntas estão relacionadas a essa figura aqui, tá? Ô, professora. Oi.
Essa atividade é pra tirar foto e te mandar? Sim. Então, ó, alternativa A do exercício 2. Veja algumas medidas dos ângulos formados pelas dobraduras no passo 4. Então, essa daqui é a dobradura do passo 4, tá? Calcule a soma das medidas dos ângulos de cada um dos triângulos em destaque. Então, tem esse triângulo aqui que está destacado de vermelho e esse outro triângulo aqui que está destacado de verde. Então, ó, o triângulo de vermelho, 58 graus, mais 32 graus, mais 90 graus. Então, ficou, ó, 32 mais 90 mais 58, do triângulo vermelho, certo? Triângulo verde, fecha o áudio, por favor. Foi mal. Triângulo verde, 38 mais 32 mais 110. Então, ó, 38 mais 32 mais 110. Tanto nesse caso do triângulo vermelho como nesse caso do triângulo verde, a soma foi igual a 180 graus. Entenderam a alternativa A? Alguém quer perguntar? Ô, professor, eu tava pensando que tinha que medir aquelas de cima, que é 1, 2, 3. Por isso que eu tava confusa. Ah, Mas como que eu vou medir entendi. isso? Mas aí agora ficou fácil, né? Ah, tá. Então ficou fácil. Ah, então tá bom. E aí, a alternativa B, né, aquela que eu já mostrei para vocês, expliquei um pouquinho. Então, aqui, ó, essa figura, então aqui, ó, paralela, linhas retas paralelas, retas paralelas. Então, essa figura, ela é semelhante a essa daqui. Portanto, esse ângulo e esse ângulo aqui vão possuir a mesma medida, que vai possuir a mesma medida que esse, tá? Porque se trata... Ai, desculpa. Se trata de figuras simétricas. Então, esse aqui eu tenho 110, aqui eu vou ter 110 graus também. Então, ó, justificando a alternativa B completinha, né? Vocês já observaram pela figura. Então, ó, as duas metades da figura são simétricas em relação à dobra central. Então, as medidas do triângulo da parte inferior são as mesmas de seu simétrico da parte superior. Portanto, o ângulo B vai medir 110 graus por oposto pelo vértice, tá vendo? E aí, para descobrir o valor do ângulo A, vocês vão fazer aquela regrinha, né? Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Portanto, 180 menos 32, que é o ângulo conhecido, menos 110, certo? Ele vai ser igual a 180 menos 142, o ângulo A é igual a 138 graus. Querem fazer perguntas? Nenhuma. Não? Consegui entender. Então tá bom, pessoal. Então por hoje a nossa aula termina, tá? Então vai encerrar a nossa aula hoje com a correção. E aí depois eu vou mandar para vocês no Educaribox os detalhes das atividades que vocês vão fazer valendo pontos para a média bimestral de vocês. Tanto essa atividade da construção do aviãozinho, como também esta outra atividade, que é a atividade do material do apoio, que vocês vão fazer a pavimentação no papel sulfite, tá bom? Professora, Oi. eu não tô conseguindo ver muito bem essa B. A B? Deixa eu aproximar. Melhorou? Aham. Então tá bom. Então eu vou... Bom, pessoal, então por hoje a nossa aula está encerrada. Façam a correção dos exercícios e até a próxima aula. Tchau!